Deus. Amados, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Glória a Deus, né? A Bíblia, ela diz que todos nós fomos acometidos pelo o vírus do pecado. E a Bíblia diz que por um homem, ou seja, através de Adão, entrou o pecado no mundo. Mas veio o segundo Adão. Esse segundo Adão, ele obedeceu. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para conceder a vida eterna a todos aqueles que creem. Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. A Bíblia diz que da semente da mulher ia nascer um varão que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele seria ferido no calcanhar, mas a Bíblia diz que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele estava falando ali da derrota de Satanás e da vitória de Cristo, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele nos comprou com seu sangue. E a Bíblia Sagrada diz aqui que Jesus, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus, ele veio com esta missão. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. O escritor aos Hebreus vai nos dizer, no capítulo 7, versículo 25: portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ou seja, nós temos um corpo, a alma e o espírito. A nossa alma, o nosso espírito, ele precisa de salvação, e só através do sacrifício de Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo. Jesus, ele disse: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Se você sente na sua alma que você é um pecador, você precisa da salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 18, que ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, porque o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de todo o pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode perdoar o pecado do homem. E ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele está chamando, está convidando aquele que está cansado, sobrecarregado, aquele que está combalido. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem tem sede, receba de graça da água da vida. A água da vida é a salvação através de Jesus Cristo. Olha, enquanto é tempo, você precisa buscar a sua salvação, porque Paulo, ele diz que hoje é um dia aceitável. O Senhor, ele é longânimo, ele não quer que nenhum dos homens se percam, mas que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas abre o teu coração nessa tarde. A Bíblia diz que Jesus, ele tem o poder de perdoar o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Só Jesus tem o poder de salvar. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é o único caminho, não são todos os caminhos que levam o homem para Deus ou para o céu. A Bíblia diz que Ele é o único nome, somente um nome existe no universo que pode salvar o homem. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz em 1 João 2:1 que Ele é o advogado. Ele está aqui para perdoar os teus pecados, mas um dia Ele vai estar como juiz, aleluia, e você precisa receber esse advogado. Paulo vai dizer que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A Bíblia diz que só existe uma oportunidade, como o irmão leu aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte segue-se o juízo. Enquanto você tem o fôlego de vida, busque a salvação em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele deu a prerrogativa, Ele deu o direito de se tornar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei contigo, tu serás comigo. Jesus, Ele está te chamando nessa tarde para a reconciliação, para a salvação. Você que já ouviu falar de Jesus, você que já ouviu falar dessa salvação, você que já ouviu a pregação da palavra de Deus, se você quiser hoje, você pode fazer essa reconciliação. Você pode aceitar o Filho de Deus, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você ter a certeza da salvação e da vida eterna. Jesus, Ele está voltando. Prepare-se. Está escrito aqui que vem o maior evento da terra, a vinda, a volta de Jesus. Glória a Deus. Você está preparado? Aleluia. Se você ainda não está, aleluia, busque a salvação hoje. Hoje é o dia aceitável. Não rejeite a salvação. Jesus está tocando no seu coração. Não adianta o homem ser religioso, não adianta o homem entender de filosofia, de ideologia, porque nada disso pode salvar. Não adianta o homem ter dinheiro, fama, riqueza, porque nada disso vai poder salvar. Quando formos passar para a eternidade, só teremos a salvação se estivermos em Cristo Jesus. E hoje é tarde de salvação. Se você ouviu essa mensagem e deseja entregar a sua vida para Jesus, o momento é propício. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Queremos aqui perguntar se tem uma pessoa feliz que deseja entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus. E se não tem, a nossa igreja fica aqui na rua 1º de maio 641. Assembleia de Deus, Tempo Central, aqui em Bom Sucesso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, finalizar. Logo mais nós teremos o nosso culto às 17 horas. A partir das 17 horas. Você é o nosso convidado.